Bom, pessoal, então vamos dar início à apresentação de PFC ou TCC, Lucas? PFC já, né? Apresentação de PFC / TCC, né? Do aluno Everton Carlos Souza, intitulada Aspectos normativos do ilhamento intencional em microrredes com armazenamento de energia conectadas à rede com fonte solar. Cujo orientador sou eu, né, professor Cláudio Santos. O Everton, você tem 20 minutos para fazer a apresentação, tá? Pode começar, fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Everton Carlos Souza. Vou fazer a apresentação agora no PFC, cujo título é Aspectos normativos de alinhamento intencional em microrredes com armazenamento de energia conectados à rede com fonte solar. Bom, o trabalho está dividido da seguinte forma: introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e principais conclusões. Bom, nas últimas décadas, a geração de energia elétrica utilizando módulos fotovoltaicos ganhou muito espaço e hoje em dia constitui parte considerável da matriz energética de vários países. No Brasil, a REN 482 da ANEEL de 2012 estabeleceu e regulamentou o sistema de compensação de energia elétrica, que permitiu que os consumidores instalem gerações distribuídas em propriedades e injetem energia excedente na rede. Isso possibilitou, que, apesar do alto custo inicial, a instalação de geração distribuída passa a ser um investimento viável. Esse gráfico de 2022, ele apresenta o balanço de geração distribuída e é possível verificar que houve um crescimento de 83,6% da geração distribuída no ano de 2022 em relação ao ano de 2021. Isso é um crescimento considerável. O crescimento acelerado de GDs gera preocupações a respeito do impacto dessa nova modalidade de geração do sistema elétrico. Uma das principais consequências é a inversão de fluxo de potência. E para mitigar a inversão de fluxo de potência, estabeleceu-se no artigo 73 da REN 1059 de 2023, com base no artigo 73, a CEMIG está impondo aos consumidores a injeção de potência no período de 19 a 5, período noturno, que não existe geração solar, fotovoltaica. Para que a energia excedente de geração seja injetada na rede, é necessária a utilização de baterias. As microrredes representam, nesse contexto, uma solução para promover a geração distribuída, visto que podem operar em conjunto com a rede principal e também de forma isolada. Justifica-se, então, esse trabalho pela falta de normas técnicas brasileiras e diretrizes específicas que abordam a geração distribuída associada a sistemas de armazenamento de energia por baterias. Portanto, o objetivo geral desse trabalho é revisar as normas existentes que abordam as microrredes e seus requisitos de operação. Bom, uma microrrede é uma rede elétrica, mas relativamente menor que uma rede elétrica de uma concessionária de energia. Sendo assim, ela deve incorporar necessariamente em sua estrutura a geração, a distribuição e o consumo de eletricidade. Internacionalmente, temos as seguintes normas: a I3E 1547, que é um guia para projeto, operação e integração de sistemas de recursos distribuídos; a I3E 2030, que é uma série de documentos, uma série de 3 documentos com orientações para promover a interoperabilidade em redes elétricas inteligentes; e a IEC 62898, que é um guia destinado ao planejamento e às especificações de microrredes CA, sejam elas isoladas ou não. Bom, no Brasil, a gente tem os procedimentos de distribuição, que no seu módulo 3 fala que é de responsabilidade da distribuidora de energia a determinação dos requisitos construtivos para o acesso à rede. Bom, agora vamos falar um pouco dos componentes da microrrede estudada. A gente tem aqui a geração, que é realizada pelos módulos fotovoltaicos, um conversor push, que alimenta o barramento CC, o inversor, conversor CCCA, que vai fazer a inversão da corrente, um filtro de acoplamento com a rede. Também temos um barramento CC, e nesse trabalho a gente aborda as baterias como se fosse uma fonte CC para a questão de simulação. Um dos principais componentes da microrrede é o módulo fotovoltaico,
E este possui células fotovoltaicas que convertem energia solar em eletricidade pelo efeito fotovoltaico. A tensão de saída do modo fotovoltaico, ele depende de fatores como irradiância e temperatura. Aqui tem uma ilustração, uma foto do modo fotovoltaico. Bom, falando agora dos inversores fotovoltaicos, eles são necessários como interface entre a geração em corrente contínua e a rede elétrica ou as cargas de corrente alternada. O inversor adotado aqui, a topologia, foi de 2 estágios. Né, tem os modos fotovoltaicos, o conversor CCCC com MPPT, o conversor CCCA e um filtro de acoplamento. Bom, falando agora dos componentes do inversor fotovoltaico, né, temos aí o conversor push, que é um tipo de conversor CCCC, utilizado para transformar a tensão de entrada para uma tensão de saída mais elevada. Observe-se aqui na imagem que quando a chave S ela é fechada, esse diodo ele é polarizado inversamente. Então a energia é absorvida nesse indutor e assim que a chave S é aberta, o diodo é polarizado diretamente. Então tem esse fornecimento para a carga da energia acumulada no indutor, mais a energia da fonte, provocando então a elevação da potência de saída. Bom, falando agora do rastreamento de máxima potência, o rastreamento de máxima potência tem como objetivo garantir que os modos fotovoltaicos operem em seu ponto de máxima potência. Por quê? Porque, como falado anteriormente, os modos fotovoltaicos têm extensão de saída que são diferentes em situações de temperatura e irradiância. O método mais utilizado é o perturba e observa para obter o ponto de máxima potência. Esse método ele consiste em provocar uma perturbação da razão cíclica e observar a variação de potência na entrada do conversor push. A perturbação ela é sincronizada com a amostragem de potência para produzir um valor de erro. E o sinal de erro é positivo se a perturbação é em direção do aumento de potência, o sinal de erro é positivo se a perturbação é em direção do aumento de potência drenado pelo conversor, ou quando a perturbação provoca uma redução de potência, o sinal do erro é negativo. Bom, falando agora do controle de tensão e corrente do saída do conversor, na operação de ilhamento, o inversor está desconectado da rede elétrica principal e, portanto, ele não possui referência de tensão e frequência para guiar sua operação. Para controlar a tensão de saída do conversor CCCA, emprega-se então a transformação inversa de Park, em que utiliza-se o sistema bifásico rotacional de referência de coordenadas, conforme pode ser observado aqui nessa equação. Então a gente tem as componentes alfa e beta e também a gente insere aqui a frequência angular. Já agora no controle de corrente na saída, quando o inversor fotovoltaico ele opera conectado à rede, o controle de corrente fornece a referência da forma de onda de corrente para o modulador de pulsos do inversor. E além disso, ele permite controlar a potência injetada. Então a gente utiliza a transformada inversa de Park nessas duas situações, tanto para o controle de corrente quanto para o controle de tensão. Bom, falando aqui do último componente que a gente colocou aqui, é o filtro de saída LC. Né? Ele tem um objetivo, né, tem a função de eliminar os harmônicos de alta frequência, que são provenientes da comutação de tensão CC, realizada pelos transistores do conversor CCCA. E ele também atua como uma impedância de ligação entre o conversor CCCA e a rede elétrica, com o objetivo de entregar a máxima potência e permitir uma correção do fator de potência, através do adiantamento ou atraso da corrente fornecida à rede. Então a gente tem aqui na topologia, na figura A, a topologia do filtro LC, e aqui a gente tem a topologia aqui do conversor CCCA com o filtro LC. Bom, falando agora da metodologia, para o rastreamento de ponto de máxima potência, a gente empregou essa topologia que está aqui nesse fluxograma, que é um perturba observa simplificado, onde a gente inicializa o código, lê as variáveis de tensão e corrente fornecidas pelo módulo fotovoltaico, calcula a potência. Caso a potência calculada
seja maior que a potência anterior, o incremento ele é positivo. Caso contrário, quando a potência calculada é menor que a potência anterior, o incremento é negativo. Dessa forma, a gente consegue fazer o rastreamento de máxima potência do módulo fotovoltaico. Falando agora do conversor CCCA com controle de tensão, a gente aplicou a seguinte topologia para o controle de tensão. A gente pega aqui a tensão de saída do conversor CC, pega um componente alfa e um componente beta com atraso de 90 graus, passa pela transformação alfa-beta DQ, faz o mesmo aqui com um gerador de fase, aplica uma senoide e uma amplitude para gerar uma tensão de referência, que também a gente pega o alfa e o atraso, com o beta, com atraso de 90 graus, e passa pela transformada alfa-beta DQ, a gente calcula o erro aqui e coloca um controlador PI, que vai gerar para a gente o Dirt Cycle do chaveamento do conversor CCCA. Bom, agora no conversor CCCA com controle de corrente, a gente aplica praticamente a mesma ideia anterior, contudo, a corrente de referência ela não precisa passar pela transformada alfa-beta DQ. A gente pega a corrente de saída, passa também, insere ela como alfa e o atraso como beta, passa a transformação alfa-beta DQ, calcula o erro, passa o PI e ele fornece também o Dirt Cycle para o controle de corrente. Bom, falando agora dos resultados, a gente aplicou um algoritmo a ideia lá do algoritmo de busca de máxima potência. A gente pode observar aqui no resultado que a corrente de saída do módulo fotovoltaico, ela começa praticamente zero aqui e ela vai crescendo até chegar no máximo de corrente que o módulo fotovoltaico pode fornecer. A tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico, ela começa no seu máximo e ela vai decrescendo de acordo com a atuação também do algoritmo. E a gente percebe que nesse movimento a potência extraída começa a crescer, até chegar ao ponto de máxima potência que aquele arranjo de módulo fotovoltaico pode fornecer. Esses degraus aqui, eles representam as variações implementadas lá dos incrementos. A gente colocou um incremento aqui de 5 vezes o Dirt Cycle, para um incremento de 5 no Dirt Cycle, para que não demorasse tanto chegar no ponto de máxima potência. Caso a gente colocasse um incremento muito pequeno, ia demorar muito para poder gerar essa simulação. Bom, falando agora do conversor CCCA, com controle de tensão na saída, a gente tem aqui o resultado, que tem as tensões VD, as componentes VOD, VOD, VOQ, VRFQ e VRFD, das tensões tanto de saída como da tensão de referência. Então, uma aponta para amplitude e a outra aponta para enquadratura. Bom, com base naquele resultado que foi obtido lá, anteriormente no outro slide, a gente tem aqui que a tensão de saída do módulo, a tensão de saída do conversor CC, ela tende a acompanhar a tensão que a gente estabeleceu como de referência. E aqui embaixo a gente tem o chaveamento que está sendo realizado lá no conversor CCCA. Bom, falando agora do controle de corrente, o conversor CC com controle de corrente na saída, a gente tem que a corrente de referência com as suas componentes PQ, com os componentes Q e DQ, e com base nessas componentes, a gente consegue fazer com que passe lá pela transformada alfa-beta, e a gente tem o resultado que a corrente de saída do conversor CCCA passa a acompanhar a corrente de referência que foi estipulada. Bom, falando agora das microredes com inversores híbridos, a gente simulou a microrede, o inversor híbrido. Aqui no instante, até o instante 0,3 microsegundos, a gente percebe que a chave
não estava conectado, o inversor estava ancorado na rede, né? E a partir do instante que a rede a chave é aberta aqui, o inversor passa a fornecer tensão para as cargas e corrente para as cargas e fazendo com que não exista interrupção do fornecimento de energia. Agora, no processo de reconexão, a gente tem aqui que, inicialmente, a rede ela está desconectada e, a partir do instante 03, é conectada à rede. A gente percebe que as cargas elas não são interrompido o fornecimento de energia e antes disso, né, o inversor que estava fornecendo energia para as cargas. Bom, como principais conclusões, a gente tem que no Brasil ainda não existe uma regulamentação específica para microrredes e a ausência de normas impõe um impasse na crescente demanda por microrredes, impulsionado pela constatação de diversão de fluxo de potência nas redes das concessionárias. Também, né, existe uma lacuna no que se refere às topologias que possam ser empregadas para que sejam realizadas transições entre o modo ilhado e o modo conectado à rede, uma vez que essas topologias devem ser propostas pelas concessionárias, como falo lá no PRODIST, no módulo 3 do PRODIST. Então, deve ser proposta essa topologia pelas concessionárias de energia e essas ainda não se adequaram à nova realidade das microrredes. Bom, essas que são as referências.